E aí, galera, tudo certo? Vamos continuar aqui nossos vídeos sobre corrente elétrica, tá certo? Até aqui a gente discutiu que a diferença de potencial produz o movimento dos elétrons, tá? Um movimento ordenado dos elétrons, e a gente chamou de corrente elétrica, né? Entendeu melhor como fazer o cálculo de uma corrente elétrica. Só que aí tem um detalhe, né? Então, quando os elétrons eles estão movendo no fio, devido aos choques, né? Devido aos choques constantemente na estrutura atômica, né? Desse condutor, desse fio, a gente tem a resistência elétrica, né? E esse vídeo a gente vai tentar entender isso. Então, será que a área da seção transversal influencia na resistência elétrica? Então, será que de material para de um tipo de material para outro tipo de material eu tenho essa variação na resistência elétrica, né? Se o comprimento do fio ele influencia na resistência elétrica, né? Na resistência desse fluxo, desse movimento de elétrons, tá certo? No fio. Então, basicamente é isso que a gente vai tentar entender aqui um pouco e tentar entender um pouco também como encontrar essa resistência nos materiais, tá certo? Nos condutores, tá? Aqui eu tenho um condutor, né, de seção reta A, tá? Então aqui eu tenho uma área, tá? E um comprimento L. Então, como a gente calcula a resistência? Então, a resistência se dá da seguinte forma. Então, a gente observa aqui a, a, essa variável resistência. Então, resistência elétrica, o R. Então, tem uma área. A área está associada a essa área aqui, né, dessa seção reta. Então, quanto maior essa área, o que é que vai acontecer, gente? Quanto maior essa área, quanto maior for essa área aqui, menor será o quê? Menor será a resistência. Então, os elétrons irão fluir facilmente por esse condutor, tá certo? E aí eu tenho aqui esse ρ, que a gente chama de resistividade. Essa resistividade ela identifica o seguinte, ela responde uma das perguntas que eu fiz. Será que de um material para outro material influencia a resistência? Então, eu tenho uma resistência diferente para cada material específico? E a resposta vem justamente nesse ρ aqui. Então, cada material, então a prata tem uma resistividade, o alumínio tem uma resistividade, então cada condutor, cada metal tem uma resistividade diferente. E aí eu tenho o L. Então o L ele influencia também na resistência elétrica. Então, quanto maior esse L, ou seja, quanto maior é o fio, então quanto maior o fio, maior será a resistência elétrica, tá certo, gente? Então essas são as variáveis. Então o L e o A são variáveis que influenciam e esse ρ é uma constante que está associada a cada material, tá certo? E aqui eu tenho uma tabela, tá? Então temos a tabela de resistividade, né? A resistividade que a gente chamou de ρ, que é ohm, vezes esse ohm é a unidade de resistência, tá, gente? De resistência elétrica, tá? E esse m é metros, unidade de comprimento, tá? E essas resistividades aqui foram medidas a 20 graus Celsius. Então vamos aos materiais. Então o cobre ele tem uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8, né? Tem o alumínio 2,8 vezes 10 a menos 8. E aí a gente tem aqui outros materiais. Nesse caso aqui, eu calculo aqui um exemplo, né? Então, se eu tenho um cobre com uma área de 50 centímetros ao quadrado, uma resistividade de 1,7, a resistividade no caso aqui é do cobre, né? 1,7 vezes 10 a menos 6, ohm vezes centímetros, vezes o comprimento, 10 centímetros. Aí a gente tem uma resistência, né? Então, ohm é a unidade de resistência elétrica, tá? Tá, gente? Então, se eu tenho um fio com essas características, com essa área, né? E com esse comprimento,
essa área de uma seção reta e esse comprimento de um cobre, eu tenho essa resistência elétrica, tá? 3,4 vezes 10 a menos 7 ohm, tá? Aí a gente chega, esse ohm, essa unidade aqui de resistência, ela é justamente em função da lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência é igual a DDP aplicada no resistor dividido pela corrente, tá, gente? Então aqui nós temos um circuito, né? Que é uma montagem para determinar a resistência do filamento de uma lâmpada, né? Então a gente tem uma bateria, temos aqui o polo positivo e o polo negativo e uma corrente elétrica passando aqui, né? Aqui o amperímetro ele mede a intensidade da corrente elétrica. Nós temos uma lâmpada, tá certo? Nós temos uma lâmpada aqui e um voltímetro medindo a tensão ou a DDP aqui. Então a resistência dessa lâmpada, né? A resistência dessa lâmpada, ela é igual a DDP aplicada nela dividido pela corrente, tá certo? Então essa é a lei de Ohm, tá ok, gente? Então o que acontece? A gente pode fazer o seguinte, mudar dispositivos. Por exemplo, se eu pegar aqui a DDP marcando no meu voltímetro é sempre 120 volts, tá? 120 volts. Então, nos dois casos, eu vou colocar uma lâmpada e um chuveiro elétrico. Uma lâmpada e um chuveiro elétrico para saber qual é a resistência maior aqui. Então vamos fazer somente o teste aqui. Então eu pego, coloco o chuveiro. E aí o que acontece, gente? A lâmpada com o chuveiro, a corrente é de 40 amperes. E aí eu tenho que a resistência 120 dividido por 40 vai ser igual a 3 ohms. Então eu tenho a resistência 3 ohms. E aí, quando é uma lâmpada, eu coloco a lâmpada, né? E observo o seguinte, tem uma corrente elétrica passando aqui no meu amperímetro de 0,5 ampere. E aí fica 120 sobre 0,5, que dá igual a 240 ohms, tá? Então, eu consigo calcular a resistência. E aí eu chego à conclusão que a resistência da lâmpada ela é maior do que a do chuveiro elétrico, né? A da lâmpada 240 e a do chuveiro elétrico é 3 ohms, tá? E aí a gente chega também às curvas. Então você observa que se eu organizar aqui essa minha equação aqui, vai ficar tensão igual a corrente vezes resistência, tá certo? E aí a gente tem um comportamento de uma reta, né? Quando eu tenho a tensão, a DDP, em função da corrente elétrica, eu tenho uma reta, tá certo? Então, uma reta. Então, quando a gente tem um comportamento a temperatura constante de um condutor que a tensão em função da corrente dá um grafo de uma reta, então a gente tem um condutor ômico, tá certo, gente? Agora, quando eu tenho uma curva nesse formato aqui, eu tenho um condutor não ômico, tá ok, gente? Então, basicamente, a ideia que a gente pretendia aqui era discutir justamente isso, a questão da resistência elétrica e essa relação com a lei de Ohm, tá ok, gente? E fechar aqui com o mais importante aqui desse vídeo, que é essa relação que eu tenho da tensão da DDP com a resistência e a corrente, tá certo? Então a resistência é igual a DDP dividido pela corrente, tá certo? Tranquilo, gente? Obrigado aí pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.